Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Olha só esses veículos aqui, modelos dos anos 50. É incrível como os carros mudaram daqueles tempos pra cá, né? E o Brasil também mudou muito de lá pra cá, principalmente nesses anos. Aliás, é isso que nós estamos vendo nas nossas aulas de história, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar vendo as principais transformações pelas quais o Brasil passou nas décadas de 40 e 50, não é isso? Mas preste atenção que o importante não é só saber quais foram essas mudanças, e sim como elas aconteceram. É isso aí. Vamos lá? Olha só, rapaz. Olha só essa multidão. Antes dos anos 50, as cidades não eram assim tão cheias de gente, não. Tá certo que naquele tempo havia menos gente no mundo. Mas mesmo que tivesse mais, as grandes cidades não seriam assim tão abarrotadas de pessoas. O que acontece hoje começou a acontecer naqueles anos 50. A maioria dessas pessoas não nasceu aqui na cidade grande. A maioria delas veio do interior e até mesmo de outros estados. Você já parou para pensar por que, de 1950 para cá, tanta gente veio morar nas grandes capitais brasileiras? Eles tiveram que vir para as grandes cidades brasileiras porque o desenvolvimento do país também veio para as grandes cidades brasileiras. Agora, uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Como é que foi que esse desenvolvimento chegou nas grandes cidades brasileiras? Como foi essa história? Você tem até o final do programa para responder essa questão. Ô, Gil. O que é isso, Gil? Isso aqui é a história do Brasil, meu caro. Sabe o que eu descobri aqui nesse livro? Ó, aqui diz que a principal razão da industrialização do Brasil é a própria agricultura. Ué, mas como assim? Bom, é que o Brasil sempre dependeu da exportação de produtos agrícolas, que por sua vez depende do clima, da política e de outros fatores imprevisíveis. E dependendo só da agricultura, na verdade o Brasil vivia na dependência da indústria estrangeira. Na verdade, a industrialização brasileira foi uma tentativa de independência, tá certo? Muito bom, hein? E te digo mais. Todos os governos de Getúlio Vargas para diante fizeram um esforço de industrialização do país. Eu li isso, quer ver? Cadê? Peraí, está nesse livro... tá aqui, olha aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo, viu? Tem até a página marcada aqui. Tá aqui, ó. Foi com a industrialização que a riqueza brasileira passou do campo para a cidade, das fazendas para as áreas urbanas, onde se instalaram as indústrias. Olha só. Aqui diz que a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda foi o primeiro grande passo do Brasil na industrialização. Mas o momento mais impressionante da industrialização no Brasil foi a campanha do petróleo. Você já ouviu falar, né, na campanha O Petróleo é Nosso, não viu? Olha, eu li isso. Não precisa procurar, não. Livro... Não precisa procurar. Tá tudo aqui, ó. Tá. Olha aqui, ó. De 1947 até 1953, a campanha do petróleo estava pegando fogo no Brasil. De um lado, estavam os que achavam que as empresas particulares, inclusive as estrangeiras, deviam entrar na parada. Do outro, estava o pessoal que achava que o governo brasileiro é quem devia explorar o petróleo sozinho. E foi aí que surgiu a Petrobras com um grande apoio popular naquela época. Mas toda a industrialização brasileira passou pela mesma mão. E qual foi essa mão? A mão do Estado. Pra você ver como as coisas mudaram. Pois é, rapaz. O grande investidor da industrialização brasileira foi o próprio Estado brasileiro. Os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek investiram muito na infraestrutura industrial, ou seja, em tudo aquilo que facilitasse a instalação e operação das indústrias. Por exemplo, o aço para fabricar máquinas e eletricidade. O petróleo era a grande fonte energética das indústrias. Por isso, o governo criou a Petrobras em 1953. E ainda fez estradas de rodagem para facilitar o escoamento da produção. E olha que essas estradas são feitas de asfalto, um derivado de petróleo. As principais estatais brasileiras
criadas para promover nossa industrialização nos anos 40 e 50 foram a Companhia Siderúrgica Nacional, criada para fabricar aço, a Companhia Vale do Rio Doce, para extrair minério de ferro, que é a matéria-prima do aço, a Fábrica Nacional de Motores, para fazer veículos automotores, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, para gerar energia. Essas indústrias de base estimularam e até facilitaram a industrialização brasileira, fornecendo bens e serviços para a indústria a preços baixos. Finalmente eu entendi. Entendeu o quê, rapaz? De onde veio essa história de que o petróleo é nosso? E de onde é que veio isso? Olha, fui lendo um trecho no discurso do general Horta Barbosa que eu entendi. Olha só como era a cabeça desses caras, como é que eles pensavam. Em 1947, ele falou o seguinte: petróleo é energia que tem que ser vendida pelo preço mais barato possível a fim de facilitar a produção de todas as demais riquezas. Petróleo é a base da economia e a defesa militar de um país. O petróleo pertence à nação e a todos os seus filhos. Ouviu só o que o general Horta dizia? Ouvi sim. Mas olha, se você acha que na época todo mundo pensava como o general Horta, você está muito enganado. Porque nesse livro aqui, diz que na mesma época um outro general dizia exatamente o contrário. Olha aqui, ó. General Juarez Távora. Deixa eu ver se eu entendi. Então, nessa época, o governo brasileiro investia nas indústrias de base, enquanto os empresários brasileiros investiam nas indústrias de bens de consumo. Ou seja, indústrias alimentícias, indústrias de roupas, é isso? Isso mesmo, exatamente. E os eletrodomésticos? Como é que ficavam? Ninguém investia em geladeira, em televisão, e os carros? Como é que ficava a indústria automobilística nessa história? Calma, tudo tem seu tempo. Essas indústrias só vieram para valer quando o governo conseguiu atrair para cá os famosos capitais estrangeiros. Você quer dizer dinheiro de fora, de outros países? Exatamente. Só que isso aconteceu lá pelo final dos anos 50. Agora você sabe quem era o presidente nessa época? Ué, era o Juscelino, não era? Muito bem, Vicente. O presidente Juscelino Kubitschek. O famoso JK. Olha só o que ele conseguiu, quer ver? Palavras do próprio JK. Só esse ano, em indústrias, em investimentos novos por capitais estrangeiros, já somamos 232 milhões de dólares contra 70 milhões do ano passado. Nossa, quer dizer que de 70 milhões em um ano, ele passou para 232 milhões de dólares no ano seguinte? Ou seja, em um ano ele conseguiu triplicar os investimentos estrangeiros no país, foi isso? Pois é, mas com todo esse dinheiro vindo de fora do país, você não acha estranho? O quê? Olha, JK era apoiado pelo PTB, que era um partido nacionalista. Era. E como é que ele conseguiu que essas empresas estrangeiras entrassem assim no Brasil com essa bola toda? Isso aí eu sei te explicar. Sabe o que é? É que esse capital estrangeiro ajudava a criar empregos no Brasil, o que era muito bom para o país. Mas esse dinheiro devia dar um baita lucro. É lógico. Agora, esse lucro era nosso? Aí é que tá. Pelo que eu tô aprendendo aqui nesses livros, essa história do lucro é que justamente dava a maior briga na época entre PTB e UDN. Sei. Então é por isso que os nacionalistas do PTB queriam controlar o quanto desse lucro era enviado para fora do país. Exatamente. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu? Se a gente tivesse vivido nessa época, você seria o DN e eu o PTB. Eu, o DN? Claro. Ficou maluco? Não, você tem uma postura não nacionalista. Eu? Claro. O médico mineiro Juscelino Kubitschek elegeu-se deputado e governador de Minas Gerais antes de ser presidente da República. Depois que deixou a presidência da República, JK elegeu-se senador pelo estado de Goiás. Com o golpe militar, em 1964, Juscelino foi cassado. Isto é, teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 1976, JK morreu num acidente de automóvel na Via Dutra. Muitas indústrias estrangeiras se instalaram no Brasil nos anos JK. Essas indústrias eram as chamadas multinacionais, ou seja, eram indústrias que tinham fábricas em vários países do mundo. Foram essas indústrias que começaram a produzir aqui no Brasil bens de consumo duráveis.
carros, geladeiras, televisores e muito mais. Elas vieram para ficar. E isso mudou a economia brasileira para sempre. No fim dos anos 50, nascia a economia brasileira moderna. Uma economia apoiada na indústria de base do Estado, nas indústrias brasileiras de bens de consumo imediato e nas empresas multinacionais, com sua produção de bens de consumo duráveis. Mas eu li aqui que essas obras do Juscelino, os investimentos na indústria de automóveis, a construção de Brasília e tudo mais, custou muito caro para o Brasil. O governo começou a emitir moeda, pegar muito dinheiro emprestado no exterior. E todo mundo sabe que essas são as maiores causas da inflação. Quais causas você está falando? O governo emitir moeda, pegar dinheiro emprestado para os gastos públicos. Foi aí que começou a inflação brasileira ou não foi? Ora, Gil. Os pequenos homens veem as pedras no caminho. Os grandes homens, como JK, veem a linha do horizonte. Não é bonito? Sei, mas o Juscelino não viu a linha do horizonte no futuro que ele deixou, não. Foi por causa dessa política desenvolvimentista dele que as capitais estão desse tamanho. Porque foi nessa época que os nordestinos começaram a migrar para o centro-sul à procura de emprego e muitas vezes encontrando o quê? Miséria. Sim. E nós temos como herança dessa época o quê? Inflação e dívida externa, meu amigo. Peraí. Você está se esquecendo que ele também deixou como herança a criação de muitos empregos. Por exemplo, a região do ABC aqui em São Paulo só prosperou graças ao impulso que ele deu à indústria automobilística. Tá bom, mas e a dívida externa? Deixou ou não deixou uma baita dívida externa pro país? Olha, Gil, essa história da nossa dívida externa é uma longa história e não é nessa aula de hoje que nós vamos resolver, tá certo? Bom, nisso eu concordo com você. O quê? Você concordou comigo, Gil? Não, eu não concordo com você. Você é que concorda comigo, certo? Você acabou de falar que concordou com o que eu falei. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente viu como o Brasil mudou nos anos 40 e 50. Primeiro, o Estado se tornou o grande investidor na criação das indústrias de base, como a Petrobras, por exemplo. Alguns anos mais tarde, a política de desenvolvimento do governo Juscelino Kubitschek atraiu para o Brasil as empresas multinacionais. Foi assim que, no final dos anos 50, formou-se a base da economia brasileira moderna. O começo dos novos tempos era também o início de novos problemas para o Brasil. As cidades cresceram de maneira rápida e desordenada. E a inflação seguiu pelo mesmo caminho. Bom, agora que a nossa teleaula acabou, que tal você começar seus estudos abrindo seu livro de história para aprender um pouco mais sobre os anos JK e a industrialização no Brasil? Até a próxima.